Câmera, foco, ação, gravando. Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos, ouvintes do canal Bíblia em Foco. Vocês estão comigo no canal Bíblia em Foco e eu sou o pastor Levi Longaray Martins. O canal que está sempre focando e centrado na palavra de Deus. Queridos e amados irmãos, eu gostaria de deixar um pequeno vídeo de orientação e reflexão sobre o campo das heresias. Nós vamos falar e abordar nesse vídeo sobre, mais uma vez, heresiologia, falando de seitas pseudos cristãs e heresias. O que leva uma igreja ou uma instituição a se tornar uma seita? Seja ela uma seita oriental, seja uma seita satânica, uma seita pseudo-cristã ou uma seita, uma igreja que toma o caminho e o rumo de uma seita, que fazem dos seus membros propriedade sua e que também fazem dos seus seguidores sectários. Então nós vamos entender um pouco hoje, mas assim não vou estudar, porque eu já expliquei, já ministrei dentro da palavra com versículos e cadeias de versículos nos vídeos anteriores no princípio do canal. Hoje eu quero só tecer um comentário em cima desse assunto para que vocês possam entender verdadeiramente, meus irmãos, o que pode levar uma igreja a se tornar uma seita. E para vocês entenderem as que já são seitas satânicas, seitas aí que estão trabalhando no sentido das doutrinas da nova era, e as igrejas que são seitas pseudo-cristãs, que são travestidas de igreja, mas que têm doutrinas de seita. Isso é um perigo muito grande, meus irmãos, a nível de Brasil, porque muitas igrejas que nasceram pentecostais dentro da palavra, outras que nasceram tradicionais dentro da palavra, hoje se tornaram seitas. Se tornaram seitas porque não é que abriram ou fundaram como seita, não é que elas eram seita, é que elas começaram a se misturar em um sincretismo acompanhado de um ecletismo que no presente momento domina e doravante vai dominar mais ainda. Então o que acontece? Essas que outrora eram igrejas verdadeiras que andavam no centro da palavra de Deus se tornaram seitas, porque aderiram padrões de doutrinas heréticas e fizeram dos seus membros sectários. Então, meus irmãos, vocês têm que entender também é o seguinte. Por exemplo, antes de eu entrar no corpo do meu comentário, que vai ser um vídeo bem pequeno e esclarecedor, eu gostaria de pedir para vocês acionar os sinos das notificações e rever esporadicamente as notificações, comentar. Muitas pessoas não comentaram mais, a grande maioria se trincou, porque um grande número fazem parte de uma igreja pentecostal ou de outra, e eu comento sobre suas lideranças, sobre a igreja, e eles ficam bravos, porque querem sim defender as suas instituições, outros querem defender os seus líderes e colecionar para eles líderes corruptos, líderes de estimação que não traz a sã doutrina, então eles ficam bravos e não vêm mais. Então, meus irmãos, façam-me o favor, caiu bastante as visualizações, e eu já estava ciente disso, eu já tinha preparado o meu coração a respeito disso, porque o canal Bíblia em Foco não é um canal de passar panos quentes, de vir com uma mensagem hoje, outra daqui um mês ou daqui um ano. O canal Bíblia em Foco é um canal de responsabilidade com os milagres, com os dons, com a palavra, com o evangelho, com a sã doutrina. Então, é óbvio que a grande maioria desses canalhas da fé que querem colecionar líderes de estimação e corruptos e instituições corrompidas e corruptoras da verdade, vão ficar bravos e não vão vir mais, porque defende e idolatram seus líderes, suas instituições, mas não querem compromisso com o santo e verdadeiro evangelho. Então essas pessoas que estão conosco no presente momento, apoiando, ajudando, vocês são uma bênção de Deus, porque vocês entenderam verdadeiramente o sentido do verdadeiro evangelho. Antes que eu entre no corpo do assunto, também gostaria de agradecer a Deus pelas pessoas que estão chegando. Domingo, quando eu estiver com a minha esposa, eu vou atualizar o nome daqueles que assumiram o compromisso de membros do canal. Se alguém quiser ser membro do canal, ajuda com uma pequena quantia de R$10 mensais, só para o nosso trabalho continuar sempre firme, nós não precisarmos monetizar nosso canal, para que nós venhamos continuar zelando pela pureza da palavra de Deus e não termos comerciais que não dizem respeito com o que está sendo ministrado nesse canal. Então assume o compromisso mensal de R$10 nos ajudar, permanente, com compromisso. Se não é para assumir o compromisso, não precisa nem entrar, meus irmãos, ninguém está obrigando ninguém a nada, é as pessoas que voluntariamente querem ser membros do canal.
os dados bancários estão sempre na descrição de todos os vídeos. Tem pessoas que são ofertantes no nosso trabalho e outros que até, alguns deles que vieram por si, porque estão experimentando as bênçãos de Deus, que já são dizimistas do nosso trabalho. Com questão de dízimo, nós somos cautelosos. As pessoas que estão assumindo o compromisso, eles estão vindo voluntariamente, porque nós não estamos coagindo ou obrigando ninguém a ser dizimista. Minha gratidão a Deus nesse vídeo, ao irmão Reinaldo, lá de Luxemburgo, que nos abençoou, mandou uma ajuda para nós, e eu acredito que com aquela ajuda eu vou de repente conseguir pagar um lanche para minha família. Que Deus abençoe vocês que têm nos ajudado, que sabem que o nosso trabalho é honesto e sério, que nós não estamos aqui para enriquecimento ou engrandecimento próprio da nossa pessoa, e sempre iremos combater, vocês podem contar com a verdade da palavra de Deus. Meu carinho e minha gratidão a todos os irmãos. Vocês que não comentam, irmãos, nos vídeos, assim, vocês que comentem todos os vídeos, de repente você não comenta em 1, 2 vídeos, eu fico preocupado com vocês, que vocês estão bem, a família de vocês estão bem, estão com saúde, tá certo? Então não deixe de comentar, vocês que são assíduos, porque nos causa uma determinada preocupação. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Outra coisa que eu não poderia deixar de falar, meus irmãos, é sobre maridos que estão proibindo as esposas de assistir os vídeos do canal Bíblia em Foco, mulheres que estão proibindo os maridos de assistir os vídeos do canal Bíblia em Foco. Normalmente são pessoas que vão trazer sobre si um juízo muito grande, porque os vídeos do canal Bíblia em Foco é Bíblia pura, é palavra de Deus. Vocês estão impedindo os vossos maridos, as vossas esposas de assistir Bíblia, conteúdo bíblico puro, que vai limpar a vida deles, conteúdos que vai ensinar eles a cuidar da esposa e do marido. Então, estão proibindo eles de ouvir aqui e incentivando a ouvir os corruptos. Vocês podem perder a esposa, perder a família futuramente, porque vocês estão proibindo as pessoas de ouvirem o verdadeiro evangelho. Eu não consigo entender como é que um marido ou uma esposa proíbe alguém de ouvir a verdade, onde está dizendo que o marido não pode trair a esposa, onde está dizendo que tem que viver em harmonia. O que vocês querem? Vocês querem destruição, desgraça, divórcio, problemas? Então, meu irmão, não consigo conceber a ideia de que uma pessoa proíba alguém de ouvir os vídeos do canal Bíblia em Foco. Obreiros que se dizem usados aí de algumas igrejas, eu acabei tendo noção e descobrindo por contato no WhatsApp, pelo próprio conselho das pessoas e pelas próprias palavras deles, que eu participo com vocês porque vocês têm que saber disso. Olha onde nós estamos chegando. Obreiros da IPDA proibindo a esposa de ouvir os vídeos do canal Bíblia em Foco, simplesmente porque eu falo de algumas aberrações e de todas as coisas que estão erradas dentro de qualquer igreja evangélica. Então estão proibindo. Então é porque vocês, meus irmãos, estão proibindo os esposa, porque eu falo contra revelações falsas, profecias falsas, mentira, milagres forjados. Então vocês querem viver isso, a mentira. Vocês querem que as suas esposas, que seus esposos vivam e desfrutem da mentira. Então isso é um problema muito sério. Vocês tenham cuidado em rever os conceitos, porque nós não colecionamos instituições corruptas nem líderes corruptos. Nós falamos o que precisa ser falado da instituição e das lideranças, e falamos os pontos positivos e negativos de um líder. Nós não estamos aqui para passar panos quentes e endeusar alguém como que eles fossem infalíveis, que nunca errassem. Não, seus erros precisam ser combatidos e analisados, para que a gente venha viver um evangelho autêntico, o evangelho da graça. O que ocorre que faz com que uma igreja pentecostal se torne uma seita? O que ocorre quando seitas pseudo-cristãs são fundadas dentro de um prisma já de doutrinas heréticas? Tem a questão que a igreja é fundada já na consciência do líder, ele já é consciente de que aquilo é um erro e ele quer formular novas doutrinas, tais como é o caso da Congregação Cristã do Brasil, tais como é o caso da ICM, da Igreja Cristã Maranata, Testemunhas de Jeová, Mormons, Tabernáculo da Fé, Voz da Verdade e tantas outras que vocês, Pentecostal Unida do Brasil, que foi uma das primeiras a batizar no batismo da unificação, e que entende o batismo de Pedro, Atos dos Apóstolos, como batismo principal, não consegue entender a fusão da propagação do nome de Cristo no começo da igreja primitiva. Quando Jesus vai ao céu, o apóstolo Pedro está assumindo como pastor da igreja primitiva. Então eles não conseguem entender que o exemplo do batismo está nas 3 pessoas no Rio Jordão. O maior exemplo do batismo está em Cristo. Cristo foi ao Rio Jordão para dar o exemplo do batismo. Então eles não conseguem entender. Então, tem seitas pseudo-cristãs que já formulou suas doutrinas conscientes, sem temer o erro. Já estavam certos de que aquelas doutrinas errôneas que eles fundaram eram certo, sendo que são erradas. Mas eles tinham consciência
no ato da fundação. E tem igrejas pentecostais tradicionais que fundaram dentro da sã doutrina como Assembleia de Deus, que hoje está se tornando seita por causa de doutrinas heréticas que está trazendo para dentro da igreja. A partir do momento que a igreja aceita as outras doutrinas das seitas pseudo-cristãs e das outras instituições que vivem fora da palavra e traz isso como regra de fé e prática e imbui isso ao seu estatuto doutrinário, passa a ser uma seita também. Não foi fundada, não era, mas passa a ser. Tais como a Igreja de Deus e Amor, que desde a sua fundação, ela já traz itens de seita. E hoje eu vou explicar para vocês aqui, em poucas palavras, sem questionamento, sem briga, o que leva uma igreja a ser uma seita. Bom, então vocês já sabem, tem as que nasceram como seita, porque os líderes não concordavam com as doutrinas dos seus pastores e fundaram uma nova igreja dentro das suas doutrinas formuladas. Por que alguém formula uma doutrina nova? Por dois motivos. Primeiro, para enganar as pessoas e através daquela doutrina nova atrair as pessoas para ser seus adeptos, porque formula uma doutrina nova e se coloca como santo exclusivista, que a sua igreja é perfeita, em cima de uma heresia que foi fundada, para atrair pessoas. Porque quando combate o batismo e prega um outro batismo, sendo que há só um batismo, ou prega uma outra ceia, sendo que há só uma ceia, ou prega outra doutrina, sendo que há só aquela doutrina, então atrai as pessoas através daquela nova doutrina formulada, adeptos e seguidores para si, sectários. E aí, outro sentido é que também o líder às vezes tem uma rebeldia e não concorda com a sã doutrina e quer formular as doutrinas que ele acha pela sua própria interpretação ser o correto. Então nem interpretação de igreja nenhuma e nem de seita nenhuma é a doutrina bíblica. A doutrina bíblica é a doutrina da palavra. Seja a instituição que for, pentecostal tradicional, que estiver vivendo dentro da palavra, ela é uma igreja verdadeira. Se ela fugiu da palavra, ela se torna uma seita. Então eu queria comentar com vocês sobre, quando a gente fala aqui, alguém esse dia disse assim, nos vídeos, por que você não fala da Universal? Ora, os meus vídeos são recheados de assuntos contra a Universal, mas eu não tenho que ser contra a Universal 100% com a fúria e uma ira da Universal e esquecer as outras igrejas que estão erradas. Então é o seguinte, nós somos contra as doutrinas da Universal, é uma das piores igrejas que tem a nível de Brasil, já falei isso em vídeos meus, mas por que eu não falo e não trato muito a questão da Universal Mundial, Renascer e Plenitude do Trono? Porque isso aí, qualquer crente fiel que conhece a Bíblia sabe que isso aí está fora da Bíblia. Isso aí, eu já combato, mas nem tem por que eu estar combatendo uma igreja que tem uma rede de televisão, um canal de televisão, que seus líderes concordam com novelas gospel e tantas outras coisas. Então não carece de eu estar perdendo meu tempo 100% com isso, mas há muitos vídeos comentando. Então as pessoas têm esse jargão. Por que tu não fala da Universal? Respondendo a esses tolos que vêm no canal A Bíblia em Foco, esses tolos espirituais, porque tem tolos dentro da igreja, dentro da igreja, porque do evangelho, uma pessoa que se converte, ele é sábio, ele não é tolo, independente do seu grau de escolaridade. Então, respondendo esses tolos da fé, por que eu não falo da Universal? Eu sempre falo, vocês que não notam. E outra coisa, para vocês que acham que eu não falo da Universal e têm em mente que eu posso estar concordando com a Universal, vocês estão forinha da casinha, porque eu não concordo com a Universal em nada. Então tira esse jargão aí, por que você não fala da Universal, por que você não fala da Mundial, por que você... Eu falo de todas, quem conhece os meus vídeos sabe que meus vídeos gravados antigo no canal tá combatendo tudo que é seita e heresias. Mas então eles pegam como jargão. Aí outros dizem assim, e por que você, a Igreja Deus é Amor é seita então? Quer dizer, às vezes o assunto não é sobre seita e não é sobre a Deus é Amor, e eles vêm falar de uma coisa, comentários desconexos. O comentário sábio de um crente espiritual no canal tem que sempre tratar a narrativa do vídeo em pauta. Hoje eu estou falando em várias igrejas, então hoje você pode comentar sobre várias instituições, entendesse? Mas quando o vídeo é voltado a uma coisa, você vem com outra, é um sinal de que você quer distorcer o assunto, como a maioria dos crentes faz hoje, distorcer as escrituras. Então a gente fala da Universal e a gente não concorda com a Universal, então o jargão pode cair por terra. Outra coisa é cada vídeo que você grava, por que não fala do Edir Macedo Universal? Aí outro, a Deus é Amor é seita? A Deus é Amor pode não ser seita, mas a Deus é Amor foi fundada com muitas regras de seita que eu quero comentar hoje aqui. Outra coisa, aí eles falam assim, aí você percebe que o camarada é uma pessoa que quer ser esperto, mas não é. A congregação cristã não é seita. Aí você percebe que ele está
unindo as igrejas que ele tem uma autodefesa, que são as igrejas mais rígidas em usos e costumes, que eles julgam ser as igrejas verdadeiras. Daí ele diz, a congregação não é seita. A Deus é amor, é seita? Ele fica perguntando, porque eles querem defender a deles e tocar o laço nas demais. Então, isso são as pessoas doentes na fé que defendem instituições e líderes corruptos, não defendem o Evangelho de Cristo. E aí eles perguntam assim, mas a maior seita é a Assembleia de Deus. Então, você não viu o que está acontecendo? Então, por isso que eu quero explicar hoje aqui para vocês essas coisas, deixar bem claro essas coisas, para que vocês possam entender perfeitamente como é que funciona e o que leva uma igreja a deixar de ser igreja, o que leva uma igreja a se tornar uma seita e por que algumas são fundadas já como seita. Então tem dois motivos. Um é para atrair pessoas com doutrina nova, porque a doutrina nova ela traz uma certa curiosidade e as pessoas não estão nem aí com temor à palavra, então eles podem formular novas doutrinas, e outra intenção mesmo é ter a sua própria igreja, seu próprio povo e pregar suas próprias heresias. Então alguém perguntou, a congregação é seita? A Deus é amor é seita? Por que não falou da Universal? Então a Universal é uma igreja neopentecostal, nascida no mundanismo, profanada em seus dias. A Mundial, a Renascer, a Sara Nossa Terra, todas essas igrejas têm o mesmo conjunto de doutrinas, são igrejas 100% fora da Bíblia, são igrejas ecléticas, não carece para um cristão espiritual ficar discutindo e debatendo. Essas igrejas neopentecostais, tais como essas que eu citei, mancharam o nome do Evangelho a nível de Brasil e de mundo. Todas elas que estão nesse mesmo pacote, que trabalham nesse mesmo sentido. Qual é que é o trabalho dessas igrejas? Doutrinas aberrativas, doutrinas heréticas, e trabalho muito em duas áreas, de milagres forjados e campanhas e correntes. Que vocês podem fugir de uma igreja que trabalha em campanhas e correntes. Por quê? Por que eu vou explicar? Porque a campanha e corrente, eu vou explicar logo no vídeo, é que traz as heresias para dentro da igreja. 100% das heresias são trazidas por campanhas e correntes. Vocês podem ter certeza. Não vou dizer 100, mas 95% seria isso. 5% é a formulação dos dogmas que mudou, é trazido por um líder. Porque sempre ele sai de uma outra igreja. Ou ele saiu da Batista, ou ele saiu da Metodista, ou ele saiu da Assembleia, ou ele saiu da Deus é Amor, daquelas mais antigas. Então ele formula 2, 3, 4 doutrinas estatutárias e o resto ele deixa como estava. E aí faz a sua seita. Então não adianta bater pé e querer discutir e blá 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 e blá 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 e mimimi, porque não funciona. Aqui no canal não vai funcionar esse tipo de coisa. E eu estou pregando para aqueles que verdadeiramente sabem o que é uma seita e sabem o que é verdadeiro. Não é para um colecionador de líderes de corruptos, não é para um colecionador dos seus traidores, dos seus Judas Iscariotes que traem a confiança do Evangelho na atualidade. Não é para aqueles que têm o amor à sua placa, o nome da sua instituição, não é para esses que eu falo. E se vocês estão ouvindo, que se converta ou continue nos seus erros. Então, meus irmãos, essas igrejas do nível dessas que eu falei são ecléticas. São igrejas neopentecostais que têm um compromisso de destroçar com a santidade e a seriedade do Evangelho de Cristo, seja no caráter interno ou externo. Você entende? Aí vem as pentecostais, Deus é amor, Assembleia de Deus e outros que estão nessa mesma área um pouquinho mais antigo. Quando fundaram, algumas delas, tais como a Assembleia, fundou dentro da palavra. Depois, agora de uns 20 anos para cá, mais precisamente de 10 anos para cá, a Assembleia, para copiar as outras, para não ficar vazia, não se manter nos padrões iniciais, começou a introduzir as campanhas e correntes e as doutrinas heréticas. O que pode tornar uma Assembleia de Deus uma igreja herética? A maçonaria. A maçonaria é uma doutrina diabólica, é uma confraria, uma loja de confraria, que na verdade não tem nada a ver com a loja de confraria, mas mais com uma seita de rituais satânicos, de iniciação de rituais satânicos. Então, a partir do momento que essa igreja entende que ela pode fazer parte da maçonaria, que não é um mal para ninguém e unir como se fosse uma obra de caridade, ela passou a ser uma seita, porque desformulou as suas doutrinas verdadeiras. E eu estou usando a maçonaria, mas tem muito mais outros itens. As campanhas e correntes de aberrações. O que é uma campanha aberrativa? É uma campanha que coloca o Evangelho, que dá de frente com o Evangelho, que não compactua com o Evangelho. Por exemplo, o Evangelho é contra milagres forjados. A igreja está fazendo milagres forjados, mentindo e enganando em nome do Evangelho. Isto é uma igreja que ela se tornou uma seita, porque ela aderiu para si padrões e práticas que não são bíblicas. Outra coisa que pode levar uma igreja a ser uma seita é ela não simplesmente aceitar os milagres forjados, mas aceitar também as obras do engano, banalizando com os dons espirituais,
fazendo uma mistura, uma mescla de coisas santas com pagãs através dos dons espirituais. Então, a Assembleia de Deus caminha sim e já é uma seita. Não que ela fundou como uma seita, mas aderiu práticas sectárias para dentro da sua igreja, que era outrora uma igreja perfeita. Perfeita não porque só será perfeita no dia do arrebatamento, caminha-se a perfeição, mas perfeita no sentido de que tinha um estatuto doutrinário 100% centrado na Bíblia. A Igreja Deus é Amor, por exemplo. Alguém perguntou, a Igreja Deus é Amor é uma seita? A Igreja Deus é Amor não é uma seita, mas está se tornando uma seita, porque desde o princípio ela abriu com caracteres e doutrinas de seita. Por exemplo, a doutrina de uma mulher não poder andar de bicicleta no estatuto, outra coisa que leva a Igreja do Amor para ser uma seita é aquela credencial cheia de regras humanas, de dogmas humanos. Ali a pessoa tinha que jejuar tantos dias. Obrigado. Era uma ditadura. E toda seita tem um regime ditatorial dentro da igreja, que ela deixa de ser igreja para ser uma seita. Tinha que jejuar tantos dias, tinha que dar tantas frequências no culto. Não podia visitar uma outra igreja. Não é que você vai viver visitando igreja, porque isso eu também sou de errado. Mas, por exemplo, se você visitasse um familiar e ele fosse da Assembleia ou do outro ministério sério, honesto, você não podia visitar a igreja ou ir num culto com um membro da sua família. Isso leva a igreja a ser seita. Isso é um regime ditatorial de seita. Outra coisa, meus irmãos, que leva a Igreja dos Amor a ser seita, não podia andar de moto, de cavalo, de bicicleta para ir para o trabalho. Outra coisa, o regime da credencial, as cobranças, as frequências, não poder visitar uma igreja. Outra coisa, no aconselhamento sobre a depilação íntima, não era um aconselhamento e sim uma regra. A pessoa tinha que obedecer aquilo à regra. Outra coisa, o regime ditatorial para dentro da intimidade da família do casal. O casal tinha que ter 8, 10, 15 filhos, conforme a igreja ditava as regras. Porque não podia ter nenhum meio contraceptivo para controlar a família. Você é contra, você está matando, pensa o que você quiser. Como que eu vou pregar uma doutrina que eu não cumpro, que eu não toco? A liderança pregava, mas, por exemplo, as filhas do próprio missionário tinham ligamentos. Vem aquela desculpa, ligamento que eu vivi dentro da igreja, se é polêmica, confusão. Aí uma acha que tem que fazer o ligamento quando quer, a outra acha que tem que fazer quando quer, cada um tem a sua própria doutrina. Então não se coloca doutrinas em nenhuma igreja, qualquer igreja, que colocar essa regra aí, de dominar os padrões de família para o casal, isso aí está enquadrado em seita. Então isso não é uma doutrina, isso é uma regra ditatorial. Quer dizer, eu dito para a família que eles têm que ter 5, 10, 15, 20 filhos, depois eu me retiro, viro as costas e eles vão viver do jeito que for. Escandalizando, separado, mulher doente, enferma, daí a igreja não aparece para dizer e fazer nada. Isso são regimes ditatorial que levam a igreja a ser uma seita. Olha, eu estou citando bem poucas coisas, tem muito mais coisas. Por exemplo, os padrões de roupa para uma obreira desse lado, jalecos brancos e batinas brancas para os homens do outro. Isso tudo são itens que tornam a igreja sectária. A cabine de vidro tão polêmica que eu falei no vídeo anterior, ela é sim algo que não havia necessidade do uso. Poderia entrar em desuso ou nunca ter sido usado. Porque quando o líder morreu, ninguém mais entrou na cabine e a cabine foi desfeita. Mas vai surgir um monte de assunto. Então naquele vídeo ali eu deixei bem claro que eu não sou contra a pessoa do líder, que eu tenho conhecimento da pessoa do líder e que nós não podemos jogar um líder fora por algumas coisas. Mas isso aqui são itens que tornam uma igreja seita. Vocês estão entendendo? Esse dogma da oração das 6 da manhã, oração do meio-dia, oração das 6, oração da meia-noite, isso é coisa católica, isso são regras que todo mundo está seguindo na internet vendendo orações por zap. Vocês entendem? A oração forte, isso aí, meu irmão, isso é prática católica. O crente não tem hora para orar, não tem hora para abençoar, o crente não vende oração e o crente não se coloca como orador do zap para atrair pessoas e as pessoas dar dinheiro para eles. Todas as pessoas que me ajudam aqui nesse canal nunca foram coagidas a nada, simplesmente faço meu convite e acabou. Não vendo e não troco nada e não tenho nada para trocar e negociar. Então isso são itens que levam a igreja a ser uma seita. Então a Igreja Deus é Amor começou muito bem, mas precisava tirar aquelas coisas do começo, como eu acabei de falar para vocês em outros vídeos. Eu venho falando em vários vídeos. Tinha que tirar o que era extremismo e não infiltrar o liberalismo. Hoje, por que é uma igreja que está caída? Porque não tirou os extremismos e infiltrou o liberalismo libertino. Hoje, a mensagem da IPDA é uma mensagem da Assembleia de Deus. Quando alguém diz, o que é pregar a doutrina hoje lá, está começando a ser? Pregar contra a ideologia de gênero,
ainda contra o divórcio e as coisas assim que mexem mais. Mas aquelas outras coisas, aquele corpo de doutrina, dos usos e costumes, princípio doutrinário, aquilo não está sendo mais falado. Por que não está sendo mais falado? Porque automaticamente aquilo não é mais para ser falado, porque ela assumiu uma nova identidade. E os defensores hipócritas da IPDA, que defendiam a liderança passada de um ex-idente e hoje querem defender o mundanismo libertino do neto do missionário, vocês não têm caráter. Por isso que vocês vêm aqui, ficam bravos, outros ficam irados, porque vocês não encaram os fatos pela raiz. Então ninguém era contra a pessoa do missionário, ninguém era contra nada. A gente era contra os extremismos que tinha e a forma que, em vez de melhorar o trabalho para dar sequência na parte do líder, infiltraram liberalismo libertino. Vocês estão entendendo, meus irmãos? E a Assembleia de Deus, ela de antemão está caindo. E não é de hoje, a Assembleia de Deus vem caindo aos poucos. Por quê? Por causa do regime ditatorial, regime da cadeira por autoridade, disputando poder e a cadeira. A Assembleia de Deus tem caído por causa das campanhas de aberrações, milagres forjados. Está caindo por quê? Porque antes não podia bater uma palma no culto, que era costume de outras igrejas, eclética ou coisa parecida. Hoje pode fazer tudo. Então a igreja que não tem mais liderança está fracassada, fadada ao fracasso, já fracassou. E alguém não fala assim, irmãos, eu tenho que falar a verdade. Quem fala a verdade, como diz o ditado, jargão popular, não merece castigo. E eu não quero ser castigado por ser um mentiroso, um hipócrita. Então, se tornaram seitas, mas não eram seitas. A Assembleia não tem na fundação práticas que lhe leve a ser uma seita. A IPDA já tinha de fundação muitas regras que lhe enquadrava num regime de seita. Por exemplo, o se achar exclusivista, a única igreja que leva as pessoas ao céu, a única igreja que salva, a única igreja que tem condições de curar as pessoas e a única igreja que abençoa. Isso era o próprio missionário que dizia, isso era um erro muito grande, que ele nunca devia ter falado. Porque a pessoa tem que ter cuidado com o que fala, porque aquilo que falamos podemos colher na lavoura desta vida. Então, isso é um item que torna a igreja... O que é uma igreja sectária? Uma igreja que se torna uma seita e que forma e traz após si os seus adeptos sectários? É uma igreja exclusivista. Uma igreja como nasceu a ISA, a igreja exclusivista, a única que tem um líder que tem poder, que pode fazer e que faz e não fazem nada. Então vocês entendem, meus irmãos? Uma igreja exclusivista, ela se torna uma igreja seita, aonde só ela detém o poder de salvação. Quer dizer então que nas outras igrejas ninguém ia ser salvo. Então quer dizer também que a salvação está fadada e tributada à Assembleia de Deus quando fundou em 1900. Os crentes anteriores até a igreja primitiva, a igreja fundada por Cristo no Calvário, não foram salvos, não conheciam a verdade da palavra. Quando um líder como Daniel Berg ou como a Assembleia, que eles nunca disseram, mas estou dizendo, se eles dissessem que a única igreja que salvava era a Assembleia, porque tinha gente dentro da Assembleia que dizia isso, não os líderes. Mas a Deus e Amor já vinha da liderança. A única igreja que tinha salvação e ação doutrina era Deus e Amor. Quer dizer então que os cristãos anterior à fundação da IPDA, ninguém era salvo. Porque a igreja primitiva também não conheceu a verdadeira palavra de Deus. Então a igreja não pode ser exclusivista. A única coisa que é exclusiva é o Evangelho de Cristo. O Evangelho é exclusivo. Vocês entendem? Então, meus irmãos, outra coisa que eu queria dizer para vocês. O que leva a igreja a se tornar aceita? Essas práticas. Eu poderia ficar aqui falando muito mais coisas que eu não me lembro, que talvez vocês vão lembrar, que tornam a igreja uma seita. Agora, falei dos pontos da IPDA, falei da Assembleia. Vamos falar, por exemplo, da igreja que eu passei, a Igreja de Jesus Cristo. Ela praticamente nasceu exclusivista. Hoje ela está melhorando em alguns pontos no sentido de reconhecer esse erro, mas no sentido da fundação ela piorou. Reconhece algumas coisas, mas outras... Porque ela abriu para ser uma igreja 100% centrada na palavra, na doutrina. Precisava mudar muitas coisas que o líder trouxe de dentro da IPDA, tais até como querer implantar o batismo unicis, tudo foi tirado da cabeça dele no começo da fundação da igreja pelos obreiros que tinha e conhecia a Bíblia. Isso eu estou dizendo porque eu sei de praxe. Então, uma igreja que os vices do líder da igreja de Jesus Cristo dizia que o pastor deles, o presidente, não errava. Não, se ele falou, está falado, porque o pastor ele tem muita Bíblia, muita unção, muita oração, ele não erra. Então, meus irmãos, a infalibilidade pastoral é um pecado, porque todo pastor é falível, todo pastor é humano e sujeito a erro. Não erros grosseiros de trazer heresia para dentro da igreja. Mas a partir do momento que eu digo que o missionário nunca errou e que tudo que ele falava eu tinha que seguir cegamente, eu já estou errado, porque ele é o homem humano e ele pode errar. Então eu tenho que ter conselhos doutrinários para corrigir os erros de uma igreja quando caminha para o âmbito da heresia. Como os membros da igreja que diziam que o seu líder não errava, que era infalível, porque se ele falou, está falado, e se ouvir dos vice-presidentes, então é uma igreja exclusivista, está no campo de uma seita. Porque eu
abrindo um trabalho, por mais centrado que eu seja na Bíblia, eu posso errar. Não no sentido de trazer heresias, mas eu sou um homem falho. Num conselho de um casal eu posso falhar, em alguma área, não do divórcio, mas dar um conselho errado. Então o homem é falível. E quando a igreja diz que o seu líder não falha, eles estão lidando com uma igreja católica que crê na infalibilidade papal. E a igreja não é uma igreja papal que segue o papado, ou você entendeu, de Roma. A igreja não é Roma, a igreja não é católica, apesar dela ser universal, está em todas as cidades, ela não é uma igreja católica. Então a igreja de Cristo ela é diferente. Então eles dizem que os seus líderes não erram. Então isso enquadra a igreja numa seita. Outra coisa que a Deus e Amor tem que precisar mudar, o missionário era um congregado mariano e trouxe muita coisa do catolicismo para dentro da igreja. Tais como a cópia, com certeza, da cabine de vidro, que foi inspirada na cabine do Papa, as práticas de batina, roupas brancas para pregador, copia as batinas pretas dos padres, as batas, as roupas do clero romano, e tantas outras práticas que precisava ser mudada. Os horários fixos para oração, às 6 horas, oração do Calvário é quando a Igreja Católica faz a oração de Ave Maria, as rezas de Ave Maria. Esses negócios, vocês estão por fora, vocês precisam muito ouvir o que eu estou dizendo. O Evangelho não tem data, o Evangelho não respeita a Semana Santa, não respeita a comemoração de Natal, o Evangelho não tem hora para orar, o Evangelho não tem hora para fazer nada, o Evangelho ele é poderoso, ele está além do tempo, além da situação, das ocasiões. O Evangelho é muito poderoso, então isso aí, toda a igreja que esses rituais, 7 sexta, 21 quinta, 40... dia no deserto, isso tudo é ritual, irmãos. Isso não precisa disso para uma igreja existir e coexistir no tempo da graça. O que uma igreja no tempo da graça faz? Ela ora, ela canta, ela se alegra, ela prega a palavra, ela abençoa as pessoas, ela prega a salvação, arrependimento, a regeneração, a transformação do homem. Então, isso leva ela assim, e vai ter gente que vai ficar bravo. E se eu estou congregando numa seita, eu me torno o quê? Um adepto e não um cristão. Então cuidado para você não ser um adepto que nasceu dentro de uma igreja que se diz igreja, mas que se tornou uma seita. E cuidado para você não estar numa igreja que nasceu bem, como a Assembleia de Deus, e hoje é uma seita. Está se tornando uma seita, porque está formulando novas doutrinas. Por que eu digo que é uma seita? Porque pastores assembleanos estão dando os braços com todas as seitas pseudo-cristãs. Você já notou que eles dizem assim, é normal dizer assim, não tem nada a ver, a congregação cristã, nós somos amigos deles, não tem nada a ver, são amigos nossos, só que os próprios da congregação cristã não são amigos de ninguém, eles chamam de primos, não chamam de irmãos, porque eles não consideram os de outra igreja irmãos deles. E você entende? Eles se julgam exclusivistas. Então as igrejas evangélicas estão cedendo às paixões das seitas pseudo-cristãs. Então eu precisava explicar isso, deixar bem claro para vocês o que diferencia, por exemplo, vamos falar da congregação, falei bastante da Deus e Amor. O que leva a congregação a ser uma seita? 4 itens desbanca, e não adianta bater pé e querer provar que Jesus está recheado de versículos na Bíblia que Jesus chamou pastores, do Velho até o Novo Testamento. Então a igreja, a congregação cristã, o primeiro ponto que leva ela a ser seita é que ela é contra o pastorado, ela é contra pastores. É o próprio Cristo, a Bíblia, Jesus Cristo levantou o Pedro como bispo, como pastor, mandou apacentar as ovelhas. Então esse papo, só tem um pastor, isso é rebelde que diz, eu só reconheço um pastor, porque senão são submissos, vocês não obedecem ninguém, vocês ficam lá, talvez, não sei se vocês obedecem aqueles ditos anciãos de vocês. Então é rebeldia, porque o pastorado não é um fruto da minha imaginação, o pastor é bíblico. Então esse é o primeiro ponto que leva ela a ser uma seita, ser contra o pastorado, que não foi o homem que levantou o pastorado. E não é Jesus Cristo o sumo pastor e o único pastor das ovelhas. Jesus estabeleceu pastores na terra para pastorear suas ovelhas. Isso é bíblico, está recheado. Não é só se rasgar inúmeras folhas da Bíblia. Outro lugar, outro item que leva a congregação, já falei aqui, e eles vieram com um monte de conversa, porque eles são briguentos, e eles partem para cima para brigar. Mas quem tem noção da palavra de Deus sabe o que eu estou falando. Eles ir atrás da palavra. A congregação não tem a palavra e não prega a palavra no momento. A congregação vai aos cultos atrás da palavra. A palavra não está manifesta, a palavra não é a palavra. A palavra vai ser aquela que vai sair no momento do lançamento de sorte naquele dito culto, naquela reunião deles, onde alguém vai ser selecionado para trazer a palavra no momento ápice do culto, quando o ancião vai decidir quem é que tem a palavra. Fulano tem a palavra essa noite. Então, e não vem dizer que mudou, que se mudou, mudou tarde demais, mas ninguém muda de um dia para o outro. Uma seita não deixa de ser seita, quando foi seita 100 anos, não deixa de ser seita de um dia para o outro.
Então não venha com conversa fiada para mim. Então esse negócio de ir atrás da palavra e lançar sorte sobre a palavra é um segundo item. Outro item é ser contra, ser contra o pastorado, ir atrás da palavra. Outro item, ser antidizimista, porque todos os que são contra o dízimo são contra a palavra. Porque a palavra, o dízimo, não é algo fruto da imaginação de alguém. O dízimo está na Bíblia. Por mais que alguém queira arrancar o dízimo das páginas da Bíblia e formular novas doutrinas, nunca vai conseguir tirar a contribuição. O dízimo é falado na Bíblia e quem tem a mente iluminada sabe que os dízimos é falado na Bíblia e que a palavra dízimo vem de uma décima, e a décima vem desde o tempo do sacerdócio araônico. Então tem os 3 dízimos da Bíblia, o dízimo lá do Melquisedeque, na figura de Melquisedeque, tem o dízimo abraâmico, tem o dízimo do sacerdócio levítico e tem o dízimo da graça. E quem quiser contrariar, contrariei. Entendeu? Agora não tem como, porque alguém contrariou, a gente vai deixar de viver a verdade. Outra coisa, não falam do dízimo com respeito, não administram bem o dízimo e aí pede contribuições exacerbadamente maiores que o dízimo. E aí reúne o povo ali, fecha eles numa comunidade, não deixa eles pertencer a lugar nenhum, falam das demais instituições e traz o povo ali cego como um gado, ou aqueles cavalos puxador de carroça que tem o tapador de olho e de orelha, que vai só para uma direção, porque não pode se misturar, proíbe muito sim a leitura da Bíblia, proíbe, não deixa o estudo bíblico sistemático dominar a congregação, não deixam. Então, isso são 3 itens que eu estou falando. Aí vem o véu, que é uma prática pagã e católica, e não adianta dizer que é na hora para entrar na igreja, que é para orar. Vem essa parte do véu, é uma parte dogmática. Toda a igreja das obras da restauração ficaram bravos comigo aqui. Por que você não fala da universal? A universal é universal. Eu falo sempre que Deus me mandar falar. Estou falando das seitas pseudo-cristãs que querem se passar por igrejas verdadeiras, mas são travestidas de igreja. São seitas pseudo-cristãs, porque não trazem a palavra de Deus. Se você viver num regime de seita, você vai ver que tem muitas coisas que são ocultas. Como é que diz assim? Algo assim, cheio de segredo, cheio de mistério, cheio de perspectiva. Você sabe que aquilo ali é um regime que está te dominando, é ditatorial. Aquilo não é doutrina de Deus, aquilo é coisas do homem. Aí a forma que você tem que fazer para orar só de joelhos, porque de joelhos Deus atende. Isso eles negam, mas isso é uma prática pregada por eles. Inclusive muito cultuada no tal corim, de joelho é melhor. Então não é de joelho que Deus responde de qualquer jeito. E tantas outras práticas. Vem a do véu e vem, meus irmãos, e vai longe. São práticas e mais práticas que levam ela a ser uma seita. A forma do batismo, né? O batismo, rebatizar pessoas. O rebatizamento é uma prática de seita, o batismo é um só, aonde quer que alguém foi batizado, ninguém pode rebatizá-lo se ele foi batizado por imersão e não por aspersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não se rebatiza as pessoas em cima de um dogma fundado por uma igreja, porque aí eles dizem que o batismo na Trindade é errado e os unicistas querem rebatizar os que batizaram na Trindade. E aí fica os que creem na Trindade, que é a doutrina verdadeira do batismo, querendo rebatizar aqueles que foram batizados em outra igreja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então cuidado, nenhum nem outro, vocês têm que ter muito cuidado com as coisas de Deus. Então eu estou explicando para vocês o que leva uma igreja a ser seita. Então esses itens aí da congregação, eles bebem bebida alcoólica, eu tenho conhecidos meus que eu provo em vídeo de mulheres e mais homens amaziados dentro da congregação, aquele ritual de fachada de santidade, aquela coisa extraordinária que não tem nada na prática, nada. Aí outra coisa, o maior item de seita da congregação é dizer que você é santificado pela congregação, que você ao chegar na congregação, toda a sua vida pregressa, seja católico, seja da Assembleia, seja da IPDA, seja de onde você vier, é santificado porque você vivia na ignorância. E o único ponto que você acha sabedoria é lá dentro e você é salvo lá, porque eles detêm a salvação. E não adianta vir com conversa fiada, porque eu sei muito bem o que eu estou dizendo. Eu tive colegas meus, 25 anos dentro da Assembleia de Deus, que foi para essa seita, e eu vi eles depois nessa seita, querendo tirar as pessoas de dentro da Assembleia de Deus. Não adianta vir dar uma de bonzinho aqui no comentário, sim, quando está no meio de pessoas que pertencem a outra igreja, com aquela aptidão de traiçoeira, astuta, porque dentro do sistema da igreja eu sei como é que é da seita. Eu sei como é que funciona.
Sem falar nos comes e bebes intermináveis, anciãos se prevalecendo de famílias pobres, comendo na casa dos outros. A forma que eles fazem com comida e comes e bebes, que nem na Assembleia de Deus, comes e bebes intermináveis, né? Então, toda a congregação, por causa da fraternidade, aqueles papos furados, de cozinhas atrás, e gente cozinhando e comes e... Meu Deus, tudo que prega por um lado, desprega por outro. E outra coisa que eu vou falar aqui e não vou mandar recado. Essa conversa de querer se achar os melhores, os únicos, eles são terríveis. Quando eles chegam numa cidade, as primeiras pessoas que eles procuram os crentes das outras igrejas. São pescadores de aquário. E assim eles construíram um enorme número de pessoas e adeptos em torno do mundo. Então não vem com essa conversa de contar a história polida. A história polida. Eu conheço muito bem a história do Luiz Franciscão desde a Argentina, migrando para São Paulo, Brasil, Paraná, São Paulo. Sei muito bem, estudei e sei como é que funciona. Então, meus irmãos, não traz consigo doutrina espiritual, traz doutrina de seita. Outra coisa é a mulher escrava, calada, não pode fazer nada, não pode falar nada. A mulher não tem autoridade para pastorear, mas a mulher sempre foi evangelista na rua, sempre entregou um folheto, sempre anunciou Jesus, nunca foi privada no ministério de Jesus, de estar ao lado de Jesus, de fazer alguma coisa. Nunca. A mulher na congregação é o mesmo extremismo de algumas igrejas neopentecostais. Nas neopentecostais ela é bispa, pastora, apóstola, mensageira, missionária e tudo. Manda e desfaz. Na congregação já tem que botar uma mordaça na boca, um pedaço de corticeira, dessa madeira, e ficar lá, entendeu? Nenhum e nem outro. Cada coisa no seu devido lugar. Então esses são os itens, e tem muito mais que eu podia falar aqui de cada uma dessas aí que leva elas a ser seita. Então é uma lástima, é muito triste que uma igreja como a Assembleia de Deus está perdendo o que ela tinha, que era a igreja número 1 para combater o pecado a nível de Brasil e de mundo. É uma lástima, ninguém está alegre. É uma tristeza que a Deus é Amor não conseguiu mudar o que precisava mudar, tirando os extremismos e barrando a infiltração do liberalismo libertino. É uma lástima. É uma lástima. Então não adianta alguém querer defender essas teses como se elas estão certas. Não estão. Não estão. E aí vem as outras que a gente vem comentando muito, a ICM, a Tabernáculo da Fé, aqueles querendo ser mais santo que todo mundo, mas todos eles vestidinhos na chácara da igreja com aquelas camisas xadrez. Quem é que não sabe que a camisa xadrez é camisa de cantor, de artista? Então querem pregar tanta humildade, mas estão de artista, chapéu, calça jeans colada, e dançando, brincadeirinha daqui, brincadeirinha de criança, gincana. Tudo aqui dá para nós fazer de uma forma espiritual. Meu irmão, se a gincana é errado na outra igreja, se o circo é errado na outra igreja, se a palhaçada é errado na outra igreja, se o stand-up é errado na outra igreja, no tabernáculo também vai ser. Então o povo do tabernáculo são hipócritas, fingido, dissimulado, que querem plantar algo que não é. Querem ser exclusivistas, querem ser melhor e são cheios de doutrinas formuladas. E que povo brabo! E que povo terrível, que no vídeo anterior deu 1000 e poucos comentários no vídeo que eu fiz. Vocês podem visitar lá. Jesus amado, como pode pessoa... E outra coisa, aonde eles estão, eles vão estar sempre pregando só o batismo unicista. Eles têm uns pontos que eles se apegam para ganhar os outros. Aí eles chegam, montam a sua tenda numa cidade e vão lá para o programa de rádio. O programa de rádio de uma igreja é tipo 10 horas da noite, eles entram 11 horas. Eles já colocam, até os programas eles investigam como é que vão fazer. E eles chegam lá e começam. Nosso irmão, nosso profeta, o anjo do Apocalipse, William Marry O'Brien, o santo de Deus. Não fala do profeta. Quem é você para falar do profeta? E quem é William Marry O'Brien? Responde aqui para mim quem é ele. Que você endeusaram, colocaram como melhor. A gente conhece a história dele nos Estados Unidos toda, contada por livro, contada em vídeo e tudo. Não é que vocês contam. A gente sabe desde quando ele saiu lá da igreja tradicional. Então, fico ali, aí combatendo. Porque o batismo, irmãos, é em nome de Jesus Cristo, porque o batismo bíblico da igreja, Jesus, e só aquela coisa ranhenta. Em si, a gente percebe que trabalhando em cima da outra igreja para puxar adepto. Não é uma igreja que ganha alma, ela pesca as almas nas igrejas dos outros.
são pescadores de aquário, pregando sempre o batismo unicista, o lava-pé na ceia, a bacia, o lavar na ceia, como forma de doutrina, como forma de amor, de união com os cristãos que as outras não têm. Então não venha, faça-me o favor, não venha dizer aqui que eu estou errado, porque a nível de Brasil todo mundo sabe que é assim. Então querem cultivar suas aberrações, querem colecionar os seus adeptos, seus corruptos, querem defender a sua instituição, seja ela igreja corrompida ou seita pseudo-cristã, o que for, ou seita satânica, defenda o que quiser. Agora não venha dizer que a gente está mentindo e que não é, porque se a qualquer um ir congregar e viver com vocês, vai saber que é assim. Então lá naquela chácara, muitas coisas naquela chácara que condenavam nas igrejas tradicionais pentecostais fazem muito pior. Outra coisa, não é tudo aquilo que se diz naquela fachada. Se vocês viver, é a mesma coisa que testemunho de Jeová, que eu já falei em vídeo anterior. Eu convivi e convivo e sei como é que é, eu vivo no meio deles. Quem vê assim, aquilo é um quadro pintado, mas no dia a dia a prática de vida é outra, bem diferente. Então, meus irmãos, está aí para você entender o que é uma seita, por que uma igreja se torna seita e por que às vezes as pessoas não sabem diferenciar uma igreja de seita. E alguém comentou assim, eu bloqueei ele porque isso é uma ignorância. A pessoa, 2 anos aqui no canal ouvindo os vídeos, e ele disse assim, toda igreja tem um pouco de seita. Não, espera aqui, nem toda seita tem um pouco de igreja e nem toda igreja tem um pouco de seita. A seita é seita, porque formulou doutrinas que os tornou sectários e lhes tornou numa seita. A igreja não tem um pouco de seita, porque a igreja, que é a igreja, ela jamais tem uma doutrina de seita. Porque a igreja que é a igreja não traz consigo heresias, não prega heresias e tem doutores, articuladores na Bíblia para enxergar e saber onde estão as heresias. Então a igreja verdadeira, que está centrada na palavra, ela não tem um pouco de seita. As igrejas de hoje que vocês conhecem podem estar, a grande maioria, tendo doutrinas sectárias ou aderindo a doutrinas sectárias, mas a igreja de Cristo não tem um pouco de seita. A igreja de Cristo discorda. Então não vem com essas conversas fiadas aqui, que não gruda, não cola, meus irmãos, não cola. Para nós que temos um discernimento profundo e que Jesus nos chamou para combater essas coisas aí, não. A igreja de Cristo não tem nada de seita, porque ela não é uma seita. Ela não estabeleceu as bases em cima de doutrinas heréticas. Não. Ela não traz heresias. Ela traz a verdadeira palavra, a verdadeira doutrina. E a verdadeira doutrina não condiz com heresias. Então, por que muitas igrejas se tornaram seitas? Porque aderiram, igrejas pentecostais tradicionais se tornaram seitas, porque aderiram às tais campanhas e correntes. Que nem eu falei no começo, falar um pouquinho para não encerrar. É o tapete de fogo, é a roda de fogo. Isso é seita, porque isso não tem na Bíblia. Mas é que os homens da Bíblia fizeram qualquer coisa. Se você interpretar a Bíblia com mau uso, você pode destruir uma nação com a Bíblia. Você pode fazer explodir, pegar fogo a cidade. Vocês precisam entender que nem tudo que está na Bíblia é doutrina formulada. Eliseu jogou água nas mãos de Elias para lavar as mãos dele. Não é que eu tenho que ter um mensageiro um dia para mim e ele tem que jogar água nas minhas mãos e me seguir lavando as minhas mãos. São comentários da Bíblia. Não é porque Elias mandou os capitéis de 50 ser queimados a fogo que eu vou sair por aqui queimando a cidade. Entendeu? Você tem que entender essas coisas. Não é porque Jesus fez um lodinho no chão e para curar o olho do cego que eu vou botar uma bacia de lodo lá na igreja e vou ficar cultuando ao lodo. Não é porque o apóstolo Paulo, devido à crise da igreja primitiva de distanciamento e de atendimento, as pessoas levar os aventais, os lenços de Paulo e as suas roupas, as suas camisas, até os doentes ia ser curado, que eu vou formular como doutrina, de forma alguma. Não é porque a sombra de Pedro curou alguém, que eu vou querer ficar fazendo uma sombra curar alguém, ou que eu vou querer também passar a minha sombra em cima de alguém para ser curado, para me tornar um Pedro. Se Deus quiser curar alguém com a minha sombra, ele curou, glória a Deus, mas mesmo que ele curasse alguém com a minha sombra, eu não posso fazer uma campanha da sombra e nem me considerar um Pedro. Porque eu não sou um Pedro. Então a gente, eu quero ser como Pedro, eu quero ser como Moisés. Não é porque Moisés tinha uma vara na mão que vai fazer campanha da vara e abrir mar. Não é porque o Josué abriu o Jordão com a arca que alguém vai comprar uma arquinha, botar nas costas de alguém e atravessar o Jordão e fazer atravessar o mar da vida. Então isso é tudo papo furado. Isso é tudo coisa que são artifícios usados para tentar demonstrar a fé. E o Evangelho? O Evangelho não precisa de nada de artifício para demonstrar a fé que está no Evangelho ou o que o Evangelho é no tempo da graça. A Igreja da Graça não trabalha assim. A Igreja da Graça é completamente diferente. A Igreja da Graça, tudo está centrado
e focado em Cristo. Tudo que vai acontecer ou deixar de acontecer é Cristo. Não precisa de argumento, melhor dizendo, de artifícios modernos, não precisa de objetos representativos e não precisa de nenhuma imagem para prefigurar ou idolatrar ou trazer a sombra de alguma coisa. Porque quando a igreja começa a colecionar essas coisas, a vara de Arão que floresceu, a vara de Moisés, essas campanhas, ela é uma igreja idólatra. Ela já está mergulhada no campo da idolatria. Então, vocês precisam entender muito bem essa parte. Então, por que uma igreja se torna aceita? Por causa dessas coisas. Eu volto falando mais, se alguém gostou do vídeo, comente, participe. Então, se existem essas práticas, são contra a doutrina da palavra de Deus, são seitas. São seitas e não adianta. Eu tenho que cuidar muito com a igreja que está sendo fundada para não se tornar uma seita. E é muito fácil uma igreja se tornar uma seita. É só ela contrariar uma doutrina e mudar para outro estatuto aquela doutrina que ela se tornou aceita. Por exemplo, se o batismo bíblico é na pessoa de Cristo no Rio Jordão, com João Batista, e a pessoa prega o outro batismo, se tornou aceita. Formulou uma ceia. A nossa ceia aqui, que nem o R.R. Soares fez, e depois Júlio César e tantos outros, vai ser online através da televisão, é uma seita. Porque não tem esse tipo de prática na igreja. Vocês entendem, meus irmãos? Nem na igreja primitiva, que eles eram perseguidos, então eles participavam da ceia no subterrâneo junto quando se reuniam os irmãos. Então ficou aí para vocês o vídeo. E eu sei que vai dar muito pano para manga, não estou nem preocupado com A ou com B, com alguém querer destruir meu trabalho ou desincentivar os irmãos de me seguir, não me preocupo com isso. Quanto mais eles perseguir, menos pessoas ficam, mas as pessoas que ficam mais comprometidas com a verdade. E não adianta o diabo querer fazer a feira dele, porque aqui no canal Bíblia em Foco, Deus tem compromisso conosco, nós temos compromisso com Deus, compromisso com a palavra, sempre focando e centrando na palavra de Cristo. Falou com vocês o pastor Levi Longará. Em Cristo jamais seremos enganados ou confundidos. E eu volto falando de novos assuntos com vocês, tá certo, meus irmãos?